dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira e nós estamos aqui na Rádio 96 FM no Papo Calcinha. Bom dia, No 12, hein? Bom dia! Tá A melhor coisa foi aquele ralo que o senhor deu na Silvia Helena. Nós até falamos do senhor semana passada. Ela virou outra mulher, agora não atrasa. Nós atrasa, tá vendo? Depois dela. Verônica, você sabe que ele brincou comigo hoje quando ele chegou aqui, né? Ele falando isso assim pra mim. Nossa, você madrugou aqui hoje. Aquele ralo foi bom demais, doutor Gilberto. Favoreceu nós, todo mundo, viu? Eu ganhei até estrelinhas aqui, viu, doutor Gilberto? Bom dia, doutor Gilberto, tudo bem? Silvia, tudo ótimo. Hoje o senhor trouxe um convidado especial aqui com a gente? É um conterrâneo nosso, rioverdense, família daqui, doutor Matheus Otto. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Bom dia, doutor Matheus. Tudo bem? E conta aí pra quem tá ouvindo a gente, Matheus, sua história, você é daqui, o que você fez, sua especialização, conta aí. Sou rioverdense, eu saí daqui de Rio Verde muito cedo, tinha uns 16 anos, daí já para fazer cursinho, fazer faculdade. Fiz faculdade em Taubaté, fiz especializações em São Paulo, comecei com dermatologia, que não tem muito a ver com a área que eu atuo hoje em dia, mas foi lá que eu conheci a medicina integrativa justamente por conta de até uma insatisfação com as respostas que eu tinha na dermatologia, né? Eu não achava que tratava a causa, sempre era uma pomadinha, alguma coisa mais paliativa. Então, quando eu fui começar a investigar a causa, eu fui vendo que talvez o problema da doença não estivesse necessariamente lá onde ela está. Talvez existisse causas anteriores a isso. E daí eu fui começando cada vez mais num caminho sem volta a tratar a causa das doenças, né? Aí fui para terapias endovenosas, terapias injetáveis, fiz acupuntura, tenho o título de acupuntura e agora estou acabando a minha especialização em medicina da dor, visando mais uma parte mais assim inflamatória da dor. Uhum. Então hoje a gente tá aqui. Interessante, acho que a gente nunca falou aqui. Nunca falamos. E assim, eu direto passava ali na frente do consultório dele, tava reformando, né? E aí eu falei, gente, uma hora eu vou chamar o doutor Matheus pra ir lá. O doutor Matheus, então, é médico, ele é médico especialista em acupunturismo, né, doutor? Isso, acupuntura. Acupuntura médica, neurofuncional e agora o tratamento de dor. Isso mesmo, doutor Matheus? Isso. E hoje nós vamos falar sobre modulação hormonal bioidêntica e terapias antioxidativas. É isso, doutor Matheus? Isso, pode ser. Pode ser? Ele vai ter que traduzir isso pra gente, porque senão é bonito. Porque eu não sei nem o que é isso. É de comer ou de passar no cabelo? Eu tô com as minhas folhinhas aqui, né? Já que eu fiz meu estudinho aqui. Mas não precisa se preocupar não, viu, doutor Matheus? Esse tanto aqui? Não vai roubar minhas perguntas não, viu? Você não estuda, você não vai roubar. Não, você viu o tanto de perguntas. Eu fiquei preocupada. Não, para de assustar o convidado. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Dr. Matheus Otto, falando aqui um pouquinho, vamos falar aqui um pouquinho sobre modulação hormonal bioidêntica e terapias oxidativas. E já voltamos com mais informações para vocês. E daí, para driblar esses efeitos e amenizar os riscos, né, do surgimento de várias doenças, surge esse tratamento conhecido como modulação hormonal bioidêntica, doutor? Sim, na verdade, vamos lá. O que é essa modulação hormonal? Eu gosto sempre de falar no consultório, usar o exemplo do carro, né? Eu trato o paciente como se ele fosse uma máquina, um carro. O carro a gente tem que fazer revisão, de 10 em 10 mil quilômetros, 20 em 20 mil quilômetros, depende de qual que vai ser a especificação do carro. O nosso corpo também é desse jeito, deveria ser assim, só que a gente costuma tratar melhor o carro que o corpo. O carro a gente leva para fazer revisão, o corpo a gente espera pegar fogo para procurar algum auxílio, procurar algum médico, algum tipo de terapia. Então, nesse sentido, seria mais ou menos o seguinte: uma medicina preventiva. Acontece que hoje em dia o mundo está tão contaminado, está tão difícil você comer saudável, você dormir saudável, você ter uma manutenção de estresse, que eu digo que é de controle de danos. Porque hoje em dia, quem que é saudável de verdade, né? Então vamos lá. Eu gosto de usar o exemplo da vitamina C. A vitamina C ela é considerada normal de 300 a 1000. Só um exemplo assim que eu costumo dar no consultório. Por que foi estipulado esse valor? Porque abaixo de 300, esse paciente estaria doente. No caso, com escorbuto, que é a doença causada pela baixa vitamina C. Ok. É impossível um paciente com menos de 300 já não apresentar um sintoma dessa doença, desse escorbuto. Daí vai desde uma queda da imunidade até o dente pode começar a cair. Porém, se um paciente chega no médico com valores entre 300 e 1000, vão falar para ele que ele está normal. Suponhamos que ele esteja com 400 ou 500. Vão falar, tá normal. Para quem trabalha com modulação hormonal, a gente visa mais do que isso. Então não tá normal.
Normal tá, só que não tá ótimo. A gente visa valores ótimos. Um paciente com 1.000, ele estaria muito melhor que um paciente que esteja com 400, 500. Mesmo aquele paciente com 400, 500 não sendo classificado como doente. Então, pra gente, tem uma diferença muito grande entre o paciente estar doente e o paciente estar saudável. Não necessariamente um paciente que não está doente vai estar realmente assim, com uma qualidade de vida no máximo que ele poderia atingir. E a gente sempre vai tentar buscar o máximo. Porque essa pequena manutenção, essa pequena correção de valores vai fazer total diferença na qualidade de vida do paciente. Pois é, doutor Matheus, mas daí como é que são através de exames que são feitos, que daí vai descobrir qual hormônio que tá em baixa, qual hormônio que tá em alta, como que é? Na verdade, a parte mais importante sempre vai ser a clínica, né? O exame, ele é complementar, porém ele é muito importante também. A gente pede vários exames pra gente fazer um rastreio. Porque um sintoma pode ser muito variado, pode ser por falta desse hormônio ou daquele hormônio, e sintomas às vezes são muito confundidos, né? Vou dar um exemplo aqui pra você. É muito comum no meu consultório aparecer pessoas que acham que estão com início de depressão. Na verdade, muitas vezes eles estão com déficit de vitamina, déficit de minerais, déficit de algum hormônio. Às vezes com estresse excessivo, não estão dormindo direito. Aí gera aquele cansaço, a pessoa já pensa que... Na verdade, ele tá fatigado e ele tá achando que tá com depressão, né? Então, muitos sintomas se confundem. A gente sempre vai ter que procurar a causa disso aí. Porque a causa é que vai dar toda a diferença pro tratamento. Aconteceu até um caso, né, interessante da minha esposa. Ela, há um tempo atrás, tava com a depressão, tava ruim, não rendia. Ela é médica também, começou a usar um ansiolítico lá. Aí foi no ginecologista, não, seu problema não é depressão, não. Ela tá com a menopausa precoce, né? Tá com queda do hormônio, igual o Dr. Otto falou. Ela repouso, tá fazendo reposição. Eu não sei nem se o termo correto é isso. Virou outra pessoa. Aí melhorou, melhorou tudo. Não é a depressão, é essa queda hormonal. E o pior é que se a gente pensar, a gente sente um cansaço, às vezes um desânimo. A primeira coisa que pensa é a depressão ou a ansiedade mesmo. E engraçado vocês falarem isso, porque meu esposo sempre fala isso pra mim. Se você tem que ir num médico pra fazer alguns exames. Porque eu engordei muito e eu sinto um cansaço excessivo. E tive depressão por alguns anos, né? Só que, graças a Deus, nunca tomei remédio, essas coisas. Mas ele sempre fala pra mim, tem meses que eu tô mais com raiva, tá mais instável. Eu sou totalmente instável. Então já arrumou, né, o médico aqui? Já, por isso que eu chamei aqui, ó, pra virar meu melhor amigo. Tô brincando. Já tá querendo fazer uma consulta aqui, gente. Doutor Matheus, até o doutor Gilberto agora comentou reposição. Seria uma reposição hormonal, a biomodulação? Explica melhor pra gente. Até explicar também, aproveitando a diferença, porque eu tenho essa dúvida de reposição para suplementar, né? Se é a mesma coisa. Na verdade é o seguinte, o conceito que tem que ficar claro é o bioidêntico, né? Modulação hormonal bioidêntico. Quando a gente diz que uma substância é bioidêntica, significa que ela é exatamente igual à substância que o nosso corpo produz. Todo hormônio ele é sintetizado em algum lugar, ou pela indústria farmacêutica, ou pela farmácia de manipulação, ou pelo nosso corpo. Não quer dizer aonde ela é fabricada, quer dizer que a molécula fabricada ela é igualzinha do nosso corpo. O nosso corpo não vai saber a diferença se foi a gente mesmo que voltou a produzir ou se foi a gente que tomou, porque é a mesma. Isso difere daquelas substâncias que normalmente a gente encontra em farmácia, que são remédios que imitam o nosso hormônio. Eles não são bioidênticos. Vou dar um exemplo assim, na maioria dos anticoncepcionais não tem estradiol, que é o nome do nosso hormônio. Que a mulher produz principalmente, o homem também produz, mas para a mulher é o hormônio que dá as características femininas. Lá vai ter etilneestradiol. É diferente, por conta desse radical na frente, já vai dar toda a diferença. Então ele não é um hormônio bioidêntico. Na verdade, ele não é um hormônio. Na verdade, ele é um remédio que imita hormônio. Mas muita gente acha que é hormônio. Quando vai fazer reposição de progesterona, no anticoncepcional tem metilhidroxiprogesterona. Não é progesterona, ponto final, né? Progesterona seria o hormônio que a gente produz. O homem também produz, a mulher produz. Agora, quando você fala metilhidroxiprogesterona, já é outra coisa. Não dá pra chamar aquilo ali de hormônio. Aquilo lá é um remédio hormônio símile. É um remédio parecido com o hormônio. Vai entrar no mesmo receptor do hormônio que a gente produz. Mas vai ter algum efeito colateral, porque não é a mesma coisa. É como se você estivesse abrindo uma fechadura com uma chave que até abre a porta, mas arranha, a hora que você vai tentar tirar, engastalha, esse tipo de coisa. Se você usar isso de maneira crônica, por muito tempo, uma hora pode ser que dê algum efeito colateral. Doutor Matheus, e tem como o nosso organismo voltar a produzir esses hormônios? Não, ou tem?
Depende. Olha, eu já respondendo por ele, né? Essa é justamente a maneira com que eu gosto de tratar. Então, por exemplo, sempre que der pra gente fazer estímulos para o próprio paciente voltar a produzir, sempre vai ser mais fisiológico. A gente sempre vai tentar restabelecer a fisiologia do paciente. Então, por exemplo, uma pessoa... Vou dar um exemplo bem comum. Uma pessoa que não dorme bem, ela já vai ter os níveis danificados desses hormônios. Então, só de você... Qualidade do sono. Só de você melhorar a qualidade do sono, a qualidade da alimentação, controlar níveis de estresse, coisa que quase ninguém tem problema, né? Não, mas Só de você ter... nada. Isso, você está tratando a causa dessa maneira. Quando você dá um remédio, na minha maneira integrativa de imaginar, você está dando uma muleta. Né? Não necessariamente você está tratando a causa. Só que vai resolver aquele problema momentaneamente. Se é a muleta, o cara tá arrastando no chão, né? Então fica melhor. Só que se você acreditar que aquilo ali é a solução máxima do seu problema, você vai ficar com essa muleta o resto da vida. E não vai tratar a causa específica. É o caso que todo mundo faz pros remédios pra dormir, né? Torna um vício, só dorme em base de remédio, aí depois não consegue ter a qualidade de sono. Às vezes tem pacientes que chegam lá e falam: não, doutor, tô bem, tô tomando remédio pra pressão, tô tomando remédio pra depressão, tô tomando remédio pra ansiedade, pra tireoide. Aí você fala: você tá bem? Tomando esse tanto de remédio? Quem tá bem não tá tomando remédio, né? Agora, a Verônica fez uma pergunta interessante, porque é o seguinte, em relação à qualidade do sono, né? A gente sabe, na medicina tradicional, que alguns remédios para melhorar a qualidade do sono, ela, a longo prazo, ela vai te causar danos na cognição, na memória, e outros danos maiores, né? Ou seja, a diferença do remédio pro veneno é só a dose, né? Na medicina integrativa também essa máxima vale ou é um pouco diferente? Então, na verdade, o remédio pra gente, o exemplo da muleta pra mim fica bem claro, porque ele ajuda. Se um paciente, por exemplo, tá com crise, por que não usar um remédio? Só não pode ter a ilusão de que aquilo ali é a cura definitiva, né? Então, não é que questão assim de a diferença é a dose do veneno para é só saber conceituar o que realmente de fato está tratando a causa daquela doença. Uma vez que você trata a causa, a necessidade do remédio ela inexiste mais, né? Então a gente tem que tratar sempre, procurar a causa. E, por exemplo, uma dor de cabeça, um sintoma simples, pode ter 1 milhão de causas. Pode ser desde desidratação, pode ser falta de algum determinado nutriente, pode ser trauma emocional. Então a gente sempre tem que investigar a causa para a gente ser mais certeiro no tratamento. Perfeito. Doutor Matheus, antes de eu entrar no intervalo, então quer dizer que o tratamento da modulação hormonal bioidêntica, ela vai fazer com que os nossos eleve os nossos índices hormonais, é isso, doutor? E aí, dessa maneira, vai diminuir a oxidação das células, proporcionar um envelhecimento saudável, com redução das consequências. Seria isso, doutor Matheus? Deixa eu colocar uma frase aqui, que é o seguinte. É muito comum a gente achar que a gente vai envelhecendo e nossos níveis hormonais vão caindo, né? Isso é comum de pensar dessa maneira. Como eu falei no início do programa. Só que é exatamente o contrário. Os nossos níveis hormonais vão caindo e por isso a gente vai envelhecendo. Isso vai acelerando um processo de envelhecimento por conta desses níveis hormonais que caíram. E são várias as causas que podem fazer esses níveis hormonais caírem. Desde estresse, desde a própria idade. A idade pode ser, como é que eu posso dizer? Por conta do acúmulo de estresse, acúmulo de sono mal dormido, uma alimentação desregrada, você vai acelerando alguns processos de queda. Mas aí, com essa queda, você começa a ficar cada vez mais difícil de ter uma recuperação que a gente deveria ter. Você acelera o processo de envelhecimento. Que nós somos responsáveis por as nossas quedas de hormônios, é isso, né? Sim. Nós somos responsáveis pelo envelhecimento. Vida, né, doutor? Envelhecer é inevitável, só que a gente consegue colocar um freio nisso aí. A gente consegue envelhecer de maneira mais saudável, envelhecer de maneira mais lenta. Em outros países, o que eu faço é considerado medicina anti-aging. Anti-envelhecimento. Nunca vai ser preconizado que a gente vai ter vida eterna, vai viver para sempre. Mas a gente consegue fazer com que chegue numa idade mais avançada sem aqueles malefícios, né? Por exemplo, existem doenças que são inevitáveis. Todo mundo vai ter um dia. Vou dar um exemplo aqui: Alzheimer, câncer. Todo mundo vai ter um dia. Só que a gente pode, com os nossos hábitos de vida, nossas escolhas de vidas, empurrar para frente. Um câncer que a gente ia ter, um Alzheimer que a gente ia ter com 70 anos, 80 anos, a gente empurra para 200. A gente morre de qualquer outra coisa, mas não morre com isso. Entendeu? Entendi. Mas o dia que alguém falar assim, ó, não tem câncer mais no mundo, não tem Alzheimer mais no mundo, significa que atingimos a vida eterna. Isso a ciência não alcançou ainda, tá? Mas tem como a gente postergar isso por muito tempo. Só que tem o preço que se paga. E o preço que se paga é, primeiro, o conhecimento e segundo, a ação.
né? Colocar, por exemplo, uma atividade física no meio da sua vida, respeitar o sono, que mais? Manutenção de níveis de estresse. Em outras palavras, o que eu quero dizer é meditação. Alimentação saudável. A alimentação é a maneira que a gente mais se mata, né? A meditação, quando o senhor fala, é a questão espiritual, doutor? Tem a parte espiritual, mas essa eu tô falando especificamente de níveis de cortisol, né? Então, por exemplo, você respirar mais devagar, eu não falei respirar fundo, eu falei respirar mais devagar. Comprovadamente faz com que a frequência cerebral do seu corpo atinja níveis mais suaves, né? Isso faz com que a demanda de cortisol do seu corpo, que é o hormônio do estresse, reduza. Então, se você reduz esse estresse, você está mantendo sua jovialidade. Eu sou tão agitada que só de eu pensar na meditação já me dá... Já dá um faniquito. Não, Deus me livre, dou conta não. A própria Sociedade Brasileira de Hipertensão, na última diretriz, ela colocou como uma maneira de tentar melhorar a pressão, respiração lenta. Então, se você respira 15 vezes por minuto, diminui isso para 10, por exemplo. Isso aí é um treinamento, né? Igual a Igreja falou, a meditação. Aí te ajuda, nesse momento que você tá tendo essa respiração mais lenta, mais calmo, tranquilo, a pressão tem uma queda não tão expressiva, a ponto de se, às vezes, abandonar o tratamento, mas já é uma ajuda fantástica. Muito bacana aqui o tema. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Matheus Otto falando sobre a modulação hormonal bioidêntica, né? E tá aqui nos tirando tirando nossas dúvidas. E assim, eu tenho ainda mais dúvidas ainda. E agora eu quero falar para vocês, queridos ouvintes, sobre o Campos Elíseos. Isso mesmo, foi lançada a segunda etapa Campos Elíseos. Então você que quer comprar, adquirir ali seu lote, né? Quer investir, né? Porque nós sempre trazemos aulas de investimento que ajudam muita gente. E investimento certo em Rio Verde é investimento em imóvel. Como vários sábios já disseram e dizem, né? Quem compra a terra não erra. Então vá conhecer, vá até seu corretor e vá conhecer a segunda etapa Campos Elíseos. Já voltamos com mais informações para vocês. Estamos de volta, Papo Calcinha no ar. Gente, estamos falando aqui de qualidade de vida. Então você que está reformando, construindo ou mudando algum ambiente da sua casa, visite a Dom Gabriel. A Dom Gabriel está com uma sede nova, ampla e moderna, pensando na qualidade do atendimento de você, cliente. A Dom Gabriel tem toda a área, toda a linha de acabamento, toda a linha de eletrodomésticos, eletromec, tem, chopeira jacuzzi, tem os freezers, né? A Silvia Helena já comprou o dela. Chegou semana passada. Estamos esperando a inauguração. Center Beer, 424 litros. Tô aqui falando de vida saudável, doutor. A minha não é tão saudável assim, viu? Gente, eu tô falando da qualidade de vida, você tá falando que a sua bebê com e ela cansa de falar, não, que é 324 424 litros, gata. Não, as latas. Não, a quantidade, eu só sei dos litros, 424 litros. Ela tem várias prateleiras concorrediças, todas em aço inoxidável, escovado, tá? E as portas de vidro. Então ela abre assim, ó, com duas... Não, é linda, maravilhosa. Nossa, ela tá um nojo. Além disso, gente, a Dom Gabriel também tem banheiras, jacuzzis e todas essas linhas de acabamento que você precisa. Porcelanato, tudo em um só lugar. Fica ali na Alameda Paulo Roberto Cunha, número 1715, setor Morada do Sol. Dom Gabriel. Doutor, posso perguntar, doutor Gilberto? Hoje eu tô toda perguntadora, né? Doutor Matheus, a questão da idêntico, né? Do modulação hormonal e bioidêntica, ela também aumenta o libido, ela repõe essa parte assim, né? Que acaba que com os anos a gente vai perdendo? Sim, com certeza. Existem hormônios responsáveis por cada função do seu corpo. A libido não foge à regra, também é regida por alguns hormônios que, quando você começa uma diminuição, você já vai sentindo esse efeito. Não necessariamente eu espero o paciente chegar no fundo do poço para tratar. Porque às vezes o paciente pensa assim, eu não tô na menopausa ainda, eu ainda tô menstruando, né? Então provavelmente eu não devo estar. Talvez você não esteja no fundo do poço, mas você já sente uma diferença dos seus 20 anos de idade, que estava com os níveis hormonais lá em cima, né? Com eles em pleno vapor, fazendo com que sua saúde estivesse ótima naquele momento. Então, eu não espero necessariamente chegar no fundo do poço, que seria até chegar ao ponto de parar de menstruar, até chegar ao ponto de sentir aqueles fogachos, aqueles calorões horríveis que a mulher de mais idade sofre, né? Para tratar.
Se eu sentir que o paciente já sente um benefício maior com essa reposição, a gente já pode ser que a gente já entre já. Tudo isso que eu tô falando é uma suposição, porque sempre a gente vai ter que avaliar a parte clínica do paciente, a gente vai ter que avaliar a parte laboratorial do paciente, pra gente tomar uma decisão bem assertiva, né? Então pode ser que sim, pode ser que não, mas... E existem vários outros benefícios, né, da biomodulação hormonal, bioidêntica, quer dizer, modulação hormonal bioidêntica. Sim, sim. Na verdade, você trata quase tudo, né? Fica uma coisa meio assim genérica de falar, mas é porque como você está fazendo um restabelecimento de valores, de níveis hormonais que a gente já teve antes, por exemplo, com nossos 18 anos, 20 anos, então você acaba tendo uma saúde parecida com a daquela idade, né? Eu tava vendo aqui, ó, eu tô perguntando isso porque eu achei muito curioso, assim, muito interessante, né? Aumentar a expectativa de vida, diminuir o risco de osteoporose, ela reduz o percentual de gordura corporal e aumenta a massa magra, né? Além de aumentar os índices de energia, força, disposição, diminui o cansaço e o desânimo. Mas uma coisa que tem que ser levada em consideração é o seguinte: isso depende do paciente, não faz mágica também, né? Então, essa reposição facilita bastante, dá um empurrão para aquela paciente, por exemplo, que não tem nem disposição para ir para uma academia, para iniciar uma academia. Mas depende dela mudar Não me olha. o estilo de vida também, né? Não adianta, o hormônio sozinho, ele não vai fazer milagres. Ele tem que ser acompanhado de uma revolução na saúde do paciente, tanto da parte mental, né? Tipo, de ter aquela iniciativa de voltar a ter um ritmo de vida saudável, uma alimentação saudável, se preocupar com coisas que às vezes ele não se preocupava, estava negligenciando, para manter, porque só o hormônio por si, ele não vai fazer, vai dar um benefício muito bom, mas não vai ser o tratamento completo. E no caso do seu consultório, você tem mais procura de homens ou mulheres? Mulheres. As mulheres... Os homens é sempre no último momento, Sim. né? Isso ficou evidenciado lá. Quando que alguém deve te procurar, assim, só contador? Me explica o negócio, porque às vezes a gente tem dúvida, né? Sim, quando procurar o Dr. Matheus Otto? Olha, quando sentir qualquer sintoma, né? Eu tenho pacientes de 16 anos, tenho paciente de 20 anos, né? Porque a gente imagina que a queda hormonal vai iniciar numa idade mais avançada. E tem hormônios que, por conta de exposição de celular, já começa a cair. A melatonina é um exemplo desse mesmo. Então, a melatonina, por conta dessa exposição exagerada que nós temos de tela, de computador, de celular, isso vai fazer com que alguns hormônios já iniciem sua queda ainda na idade adolescente. Ô, doutor Matheus, como o doutor Gilberto estava perguntando, por exemplo, se eu tenho meus avós tinham Alzheimer, meu avô tinha mal de Parkinson, o fator genético. O fator genético, isso. Aí eu já posso procurar, por exemplo, uma minha filha de 20 anos, ela já pode procurar o senhor para prevenir? Sim, o ideal seria a prevenção. Não esperar ter o sintoma para remediar aquilo, né? Ok. Só que tem que ficar uma coisa clara. A genética é um conceito que está aí uns 20 anos atrasados. Hoje em dia, o termo mais correto seria epigenética. E isso é uma revolução, tanto é que ganhou o prêmio Nobel, né? Você pode ter, por exemplo, assim, deixa eu tentar explicar isso pro ouvinte. Pra mim leiga, né, doutor? Vamos supor que todo mundo na sua família tem diabetes. Okay. Seus pais têm diabetes, seus avós têm diabetes, seus tios têm diabetes, todo mundo tem diabetes. Então você tem um componente genético de diabetes. Só que se você trata bem do seu corpo, se você não come doce, se você faz atividade física, é possível que você tenha diabetes depois de uma pessoa que não tem predisposição nenhuma, só que trata o corpo errado. Ou seja, os hábitos de vida ainda vão ser dominantes, ainda vão ser soberanos em relação à sua genética. Todo mundo tem um gene que pode te causar um malefício. A questão é se você ativa ele ou não. E o que ficou provado também é que você passa isso para os seus filhos. O gene que você mais ativou durante a vida vai ser esse que você vai passar para os seus filhos. Então, essa hereditariedade é isso? Existe o componente genético, a gente não pode negar. Só que ele não é 100%. Existe como você diminuir, pelo menos, a força que ele tem na sua expressão genética para seus descendentes. A modulação, eu não sei se... nos meus estudos, doutor Gilberto, eu também estava vendo que a modulação hormonal bioidêntica, ela protege também contra doenças do coração, cardiovasculares, é isso, doutor? Então... Eu não sei se o senhor já leu alguma coisa também sobre isso, doutor Gilberto, não?
Nos estudos, que eu vivo, né, vou iniciar meu doutorado agora no final do ano, então tenho que ficar estudando um monte de trabalho científico. Uma correlação para a parte cardiológica é que o infarto está relacionado com uma baixa testosterona, né? A testosterona, ela vai agir no nosso corpo em determinados sítios. Um dos mais importantes, se não for o mais importante, o pessoal às vezes acha que a testosterona é libido, vai dar músculo. Isso. Só que esquece de pensar que o coração talvez seja o nosso principal músculo. Ele não para. Se ele parar, ele parou, pode ser a última, né? Então, ele faz com que o coração funcione melhor. Então, para evitar níveis de infarto, existem alguns trabalhos correlacionando o nível de testosterona com a facilidade ou dificuldade de ter esse infarto. Doutor, e atletas de alto nível também podem estar utilizando esse tratamento? Além de homens, mulheres, jovens? Ele tem contraindicação para alguém? Na verdade, já estão se usando isso há muito tempo já, né? Os atletas de elite são quem mais fazem uso disso aí. Contraindicação, olha, por ser bioidêntico, não. Agora, se for isso tem que ficar bem claro. Se for uma reposição hormonal não bioidêntica, aí já não é comigo. Eu já não preconizo esse tipo de reposição. Por exemplo, tem pacientes que às vezes me procuram por motivos estéticos. Ah, doutor, quero trincar, quero secar. Ah, minha filha vai casar, daqui 3 meses eu preciso caber nesse vestido, não sei o quê. Você fala, não, aqui não é seu lugar, não. Eu não trabalho com emagrecimento. Acontece que tem muitos pacientes meus que emagrecem, mas é por consequência. Eu tô tratando a saúde em primeiro lugar e, por consequência, um corpo mais saudável, ele acaba sendo mais estético também, né? Então, só tem que ficar claro o que o paciente está buscando. Se ele está buscando resultados imediatos, talvez não seja o melhor lugar lá, o meu consultório. Porque a gente vai trabalhar o quê? Com a saúde, com a fisiologia. Tentar fazer a fisiologia ser usada a favor do paciente. Ô, Matheus, até aproveitando a pergunta sobre isso aí, igual você falou, às vezes pessoas jovens, nos seus 20 anos, com um projeto verão aí, usa hormônio não bioidêntico para melhorar a sua estética. Melhora, mas isso aí vai afetar outras coisas que pode levar até a morte, né? Sim, aí já entra na parte de remédio e entra naquele questionamento que você falou da dose, né? Dependendo da dose, vai fazer muito malefício, né? Mas já é uma coisa que seu corpo não reconhece. Isso. Quando você usa, por exemplo, vou falar aqui, dá nome pros boi aqui, porque fica mais fácil, tem gente que às vezes tá usando. Pode falar, é bom que doutor, pode falar. Os anabolizantes, né? Tipo, por exemplo, o paciente usa Durateston, usa oxandrolona, achando que aquilo ali é hormônio. Na verdade, aquilo ali é um remédio que imita seu hormônio. Ele até vai entrar no receptor hormonal da testosterona, mas ele vai danificar aquele receptor. Porque é como se você colocasse uma coisa que o corpo não reconhece. O corpo foi criado, aquele receptor foi criado para testosterona humana. Né? Mas a dúvida é o seguinte, então eu posso, já que teoricamente o hormônio bioidêntico ele imita o nosso natural, né? Idêntico. É idêntico, isso. Eu posso usar um hormônio bioidêntico para fins estéticos sem ter prejuízo na minha qualidade de vida ou na minha saúde? Eu posso trincar usando o hormônio bioidêntico e não ter os malefícios da oxandrolona e outros lá. Se o paciente chega para mim com essa finalidade, eu já acho um pouco perigoso, porque talvez esse paciente não esteja tão focado assim em saúde, né? Então, vai ter um benefício para fins estéticos? Vai ter. Vai ter uma facilidade. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que tá malhando, tá fazendo atividade física, tá se alimentando bem e parece que não vê tanto resultado? Isso. Pode ser por déficits hormonais. Então, fazendo uma correção de hormônios, que não necessariamente são hormônios relacionados à testosterona. Às vezes pode ser algum hormônio relacionado à tireoide, pode ser algum hormônio relacionado à suprarrenal, né? Você fazendo uma correção do paciente de maneira integral, tudo que tiver para corrigir, a gente corrigir, com a mesma quantidade de esforço e a mesma dieta, talvez o paciente vai ter resultados muito mais otimizados, né? Porque malhar, tem muita gente que malha porque precisa, né? Tem prazer naquilo, malha por saúde. Então, se é uma coisa necessária, então se caso a gente fizer isso de maneira otimizada, um dia rende 2, um dia rende 3, né? Então a pessoa vai ter um resultado melhor, mas eu não coloco na frente estética anti-saúde, né? Doutor Matheus, e no caso assim, eu vou dar um caso familiar aqui, eu vou falar sobre um caso familiar, já até comentei algumas vezes com o doutor Gilberto. Eu tenho um parente, né, meu da família, que ele é diabético, ele toma anabolizante, ele toma aqueles coffee e não sei o que lá, e toma remédio por conta, sabe? Ele toma um monte de remédio. Você chega na casa dele, parece que tem uma farmácia. E eu sempre falo pra ele assim, nossa, você é uma bomba relógio, que uma hora você vai explodir.
essa junção junto com a doença de diabetes, e ele ainda tem problema de pressão, se eu não tô enganada. Misericórdia, é uma bomba Então, relógio. assim, isso tudo realmente... eu tô certa no que eu falo ou não, doutor? Tem que conhecer mais especificamente o caso, né? Mas pode ter coisas, alguns suplementos que ele esteja usando que esteja beneficiando ele, né? Sim. Do mesmo Pra jeito ele não ter morrido ainda. Do mesmo jeito. De qualquer jeito. Do mesmo jeito que Brincadeira, pode doutor. ser que tenha algum suplemento que ele esteja usando que esteja causando malefícios, né? A gente teria que fazer uma avaliação mais precisa para eu poder falar, isso aqui tá te ajudando, isso aqui está te atrapalhando, né? Mas o caso da diabetes, o diabetes dele é tipo 2? Acho que é. Se eu não Aquela- tô enganada, Então, a diabetes dele já é uma coisa que daria pra gente ter um controle. Só que depende o quê? Dele. Né? Depende do paciente. Que hora que ele vai se alimentar, o que ele vai comer. A gente consegue resultados excelentes com diabetes tipo 2. Só que é um tratamento que a gente tem que tratar o comportamento do paciente. Eu não gosto muito de remedinho mágico. Isso aqui toma isso aqui e resolveu o seu problema. Dificilmente isso acontece. Não, se tiver, eu tô querendo uns. Então, você já não vai no Dr. Matheus Otto, não. Normalmente a saúde ótima depende de um paciente ótimo, de um paciente que toma as melhores decisões ótimas, né? Comportamento ótimo, postura ótima. Ok. Vamos falar do nosso patrocinador Agora aqui, eu quero falar já da Geolaser? Geolaser, né? Porque a Geolaser é uma clínica completa em todos os tratamentos corporais e faciais e a depilação a laser. Gente, a semana passada na Geolaser teve vários pacotes promocionais da Black. Só que você ainda não precisa ficar de fora. Entra no Instagram, que é Geolaser Rio Verde, e você vai ver o pacote que melhor combina para as suas queixas. Porque lá tem o bumbum na nuca, tem o show celulite, tem a depilação laser, tudo em um só lugar. Chapada. Barriga chapada, que é que todo mundo quer agora no verão, né? Então, a Geolaser fica na rua Costa Gomes, número 620, Centro. Avaliação gratuita. Você pode agendar pelo 3050 5777. Já voltamos. O Papo Calcinha está no ar. E você, querido ouvinte, que quer aqui, ó, nós estamos hoje com o Dr. Matheus Otto, falando sobre alimentação saudável, sobre cuidar, né, das suas taxas hormonais, sobre cuidar de você, né? De manter uma alimentação saudável é muito importante. Então vamos falar aqui hoje para vocês da Celeiro Hortifruti. Siga nas redes sociais no Instagram, @CeleiroHortifrutiRV, e fique por dentro de todas as novidades. Porque lá você vai conseguir mudar seus hábitos para melhor. Né, Verônica? Tem uma vasta diferença lá, porque a gente compra a verdura e a fruta no supermercado, gente, às vezes tá lá já faz dias, e lá não, é todos os dias frutas e verduras frescas. Sem falar que se você tá na correria, passa lá, pega uma salada pronta. Não passa lá ainda não, porque ainda não inaugurou, vocês têm que ficar por em conta. breve, É ficar calma. cuidando lá no Instagram, que em breve vocês vão saber da novidade. Então, aí vai ser facilidade, sem falar que vai ter castanhas também, tudo a granel, que você vai lá, já pesa aquela porçãozinha pra você ter sua alimentação saudável. Chazinhos. Tudo em um delícia. só lugar. Celeiro Hortifruti. Doutora, eu vou bater Posso continuar, doutor Gilberto? Hoje eu tô... Vou bater mitos e verdades aqui pro senhor falar. Legal. Opa. Vamos lá. Hormônios bioidênticos não causam efeitos colaterais se não for administrado na dose correta, doutor? Vão causar se usar doses suprafisiológicas, né? Doses maiores do que aquilo que é o preconizado pelo corpo. Então é vão um causar. mito isso, né? De que tá seguro só porque é bioidêntico? não. Não, com certeza não. Se exagerar na dose, vai ter efeito colateral. E as reações dos hormônios bioidênticos, eles variam entre homens e mulheres, doutor? Sim, porque os hormônios agem de maneira diferente em homem e mulher, né? O homem tem determinados receptores a mais do que mulheres, em contrapartida, mulheres têm outros receptores hormonais a mais do que homem. Então existe uma diferença grande. Hormônios bioidênticos engordam ou emagrecem? Depende. O que faz engordar é o que o paciente come, tá? O hormônio, ele só faz o corpo funcionar de maneira mais otimizada. Existem hormônios que fazem você engordar, existem hormônios que fazem você queimar gordura. Depende de qual hormônio que a gente tá falando, né? Ok. E hormônios bioidênticos ajudam no combate aos vírus, a repor a imunidade corporal, doutor? Sim, hormônios, de maneira geral, eu gosto muito do hormônio D, tá? É chamado de vitamina D, mas na verdade ele é um hormônio. Existem hormônios que têm receptor no corpo inteiro. Então esses
que no caso vou citar eles, que é o hormônio D, o hormônio T3 da tireoide, a melatonina e o cortisol, são como se fossem maestros do corpo. Se você tiver eles otimizados, por eles ter receptor em grande parte do corpo, é como se você fizesse seu corpo funcionar de maneira mais otimizada também, né? Então vai melhorar tudo. Como ele tem receptor em quase todas as células têm uma função. E ele, independente da função, ele vai fazer com que isso funcione de maneira mais otimizada. Melhorando a imunidade, melhorando hidratação do corpo, melhorando disposição. Fica parecendo como se fosse um coringa. E é. Vou ter que ir lá. Melhorando a pele. Tudo. Até falando de vitamina D, acho que foi o senhor que falou, né, na época da pandemia, do excesso, doutor, né? do excesso, né, doutor Gilberto? Porque na época da pandemia, no início apareceu um estudo observacional, bem interessante, mas é apenas observacional, comparando os que tiveram Covid, aqueles que tinham a vitamina D mais elevada, teve um prognóstico melhor do que aqueles que tinham a vitamina D mais baixa. Aí quando apareceu esse estudo na internet, acabou. Virou uma venda de vitamina D na farmácia que você não encontrava. Não achava, né? Isso aí. Aí o problema é que naquela época eu fiz minha especialidade em São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa e no Dante Pazanese. Naquela época, 2 colegas meus, 2 da BP e um do Dante, mostraram casos de pessoas que tiveram que ser internadas para fazer uma cirurgia cardíaca, porque o excesso de calcificação no coração fez uma cardiomiopatia restritiva. Um outro rapaz jovem que teve uma fratura precoce por uma calcificação nos ossos, e um outro com uma insuficiência renal aguda, quando o nível do 25-HD atingiu maior ou igual a 100, ou maior que 100, se eu não me engano. Sim. Realmente isso procede? Sim, procede. Até para a pessoa não exagerar no remédio, né, no hormônio. Na verdade, tem que ter conhecimento para fazer reposição de vitamina D. Eu sou um médico a favor de níveis maiores do que o que está escrito lá no valor de referência da maioria dos laboratórios. Eu gosto de valores maiores do que aquele, porém tem que saber repor. Você não pode, por exemplo, repor vitamina D sem fazer uma reposição junto de K2, né, vitamina K2, porque elas são antagônicas. Então, toda vez que eu vou fazer uma reposição de vitamina D, o hormônio D, na verdade, a gente sempre tem que ver o paratormônio, ver como é que tá o paratormônio, porque não é só você chegar e ir repondo às cegas. Tem que fazer todo um estudo, todo um trabalho, porque o corpo ele é todo integrado, né? Não tem como você tratar só um hormônio. É como se você pegasse uma mesa e só levantasse um pé dela. Tudo que está em cima da mesa corre para outro lado, né? O corpo ele tem uma maneira de equilíbrio próprio. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de reposição hormonal, tem que ser feito com muito cuidado, com muito conhecimento, porque senão pode dar efeitos colaterais. Muita gente começou a se automedicar, né? Não, vitamina D é bom, como se não houvesse amanhã, né? Não tivesse consequências. E daí, sem fazer outras reposições, também é importante para o próprio funcionamento da vitamina D de maneira correta no corpo, vai causar alguns efeitos colaterais, que o principal é calcificação. O nível de cálcio começa a aumentar se a gente não faz outras reposições junto. Agora, por outro lado, eu também não posso, falar que a vitamina D não é boa, ou que níveis elevados de vitamina D fazem muito mal. Depende do paciente. Tem pacientes que vão se beneficiar demais com níveis maiores do que esse citado. Por exemplo, tem pacientes meus lá com esclerose que a gente aumenta níveis de vitamina D bem maiores do que 100. Né? Mas daí ele é um paciente atípico, é um paciente que está tratando outras coisas que estão prejudicando mais ele. Depois, baixar aquela vitamina D é uma tarefa mais fácil do que tirar, por exemplo, a dor do paciente, tirar algum outro sintoma. Depois ele vive um tempo com a vitamina D bem alta, aí a gente espera um pouco para baixar. Vai ser uma tarefa mais fácil. Então tudo tem uma ordem, tudo tem um conhecimento por trás. E cada paciente tem um organismo, né? Reage de uma maneira. Tem sobre a esclerose, a vitamina D tem estudos de comprovação de melhora, né? Sim, aqui no Brasil nós temos o Dr. Cícero Coimbra, que é um PhD, ele é um estudioso nisso, ele é o rei da vitamina D aqui no Brasil. No mundo, na verdade. E ele tem trabalhos, muito bons em relação à esclerose e vitamina D. Não só esclerose, fibromialgia, outras determinadas doenças degenerativas, onde vitamina D tem se mostrado uma substância fantástica. Teoricamente, minha mãe tinha de fazer esse tratamento com vitamina D, mas ela é custosa. Sua mãe tem esclerose, né? Verdade. Doutor Matheus Otto, quero agradecer demais a sua presença aqui. Quero que o senhor faça as considerações finais sobre a modulação, né? Nossa, toda vez eu erro. Gente, corta aí. Modulação hormonal bioidêntica. Desculpa, doutor Matheus. Pra mim não é tão difícil falar, mas eu tô toda vez errando. Doutor Matheus, queria agradecer a presença aqui do senhor, né? Eu que agradeço. Foi muito interessante o nosso papo e eu queria que o senhor fizesse as considerações finais sobre o assunto que nós falamos hoje. E falar para os nossos ouvintes onde te achamos, redes sociais e telefone para contato.
Eu estou atendendo ali na Major Oscar Campos, 320, em frente à Naturanja, né? Instituto Indoor, Instituto Médico da Dor. Um recado que eu tenho para dar para o ouvinte, para quem se interessar, é o seguinte: a saúde que você deseja ter, na verdade, é só consequência dos hábitos de vida que a gente assume, né? Então, de qualquer maneira, se sua saúde está boa ou está ruim, a culpa foi sua. Esse conhecimento, essa paulada na cara, tem que ficar bem claro, né? Então, tudo é questão de equilíbrio. Não tô falando pra pessoa também, vou parar de beber, vou virar sei lá... Um monge, não precisa, budista, né? Não sei o quê. Não precisa. É só saber gastar a sua saúde com conhecimento, com inteligência, né? Não fica saindo da dieta por qualquer coisinha. Um dia ou outro, quando for pra Gramado, vai comendo aqueles café colonial, nem lembra disso, nem lembra de dieta. Mas não fica toda hora saindo por motivos bobos, porque o corpo ele vai cobrar o preço mais tarde. Nossa, não vou nem contar que eu comi um cachorro quente hoje de manhã na hora do café. Não, gente, queridos ouvintes, Mateus, foi demais a Silvia Helena agora. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença. Doutor Vocês. Gilberto, muito obrigada também pela sua presença nessa sexta-feira, que maravilhosa. E uma ótima final de semana, regrados, por favor. Um abraço a todos, fui!